nós criamos filhos nos teus caminhos, ó Pai, para que possam herdar o reino dos céus. Rogamos a Ti as Tuas bênçãos sobre a vida deles, sobre a vida da professora também, Pai. Habilita, dá graça dos céus para proporcionar a eles, ó Pai, um culto diferenciado na linguagem deles, e que eles possam continuar crescendo na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Pode sair devagar, sem correr, tá bom? Deus abençoe vocês. Josué capítulo 3. Preparativos para o janeiro profético, né? E hoje, neste preparativo, nós vamos atravessar o Jordão, tá? É claro que simbolicamente, não é? Nós vamos atravessar aquele momento em que muitas das vezes acaba nos segurando, nos impedindo ou até mesmo dificultando eu e você de vivenciarmos todos os projetos de Deus. O Jordão então pode simbolizar estas adversidades para mim e para você. Vamos ler o texto da Bíblia Sagrada a partir do versos 1. Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada e saíram do acampamento do Vale das Acácias e foram até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. Versos 2. 3 dias depois, os líderes passaram pelo meio do acampamento, dizendo ao povo: quando vocês virem os sacerdotes levitas carregando a arca da aliança do Senhor nosso Deus, arrumem as suas coisas e sigam a arca. Assim vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passaram por esse caminho. Porém, não cheguem perto da arca, fiquem longe dela, mais ou menos, algumas versões diz 900 metros, né? Outras 1 quilômetro. Josué disse ao povo: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Versos 6. Depois disse os sacerdotes: peguem a arca da aliança e vão na frente do povo. E eles fizeram o que Josué mandou. Aí o Senhor disse a Josué, versos 7: por causa daquilo que vou fazer hoje, todo o povo de Israel vai saber que você é um grande homem. Eles saberão que assim como estive com Moisés, também estarei com você. Dê aos sacerdotes que estão carregando a arca a seguinte ordem: quando chegarem ao rio, parem dentro da água, perto da margem. Versos 9. Então Josué disse ao povo: venha cá e prestem atenção naquilo que o Senhor nosso Deus vai dizer. Pelo que vai acontecer, vocês ficarão sabendo que o Deus vivo está entre vocês e que sem falta expulsará os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. A arca da aliança, versos 11, do Senhor de toda a terra vai atravessar o rio Jordão na frente de vocês. Agora, escolham 12 homens, um de cada tribo de Israel. Quando os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, puserem os pés dentro da água, o Jordão vai parar de correr e as águas da parte da cidade ficarão amontoadas no lugar. 14. Era o tempo da colheita e as águas do rio haviam coberto as margens. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes iam na frente, levando a arca da aliança. Quando chegaram ao Jordão e puseram os pés dentro da água, versos 16, ela parou de correr
e ficou amontoada na parte de cima do rio até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã. Na parte de baixo, o rio secou completamente até o Mar Morto. Então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. 17 e último versículo. Enquanto os israelitas atravessavam, pisando terra seca, os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco, no meio do rio Jordão, e ficaram ali até que todo o povo acabou de passar. Assentadinhos mesmos, oremos uma vez mais. Paizinho querido, nós estamos na Tua presença, e a Tua palavra diz que na Tua presença, Senhor, há abundância de alegria. Deus querido, que através do mover do Teu Espírito Santo, ó Pai, Tu possas ministrar em nós, Senhor, a Tua palavra, e que possamos sair daqui nesta noite, Senhor, mais forte do que entramos, para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. É verdade que poderíamos abordar aqui as características do Jordão, seus mais de 100 quilômetros de extensão, entre as suas 230 quilômetros, em serpenteando, digamos, ali a fronteira entre Israel e a Jordânia. É verdade que poderíamos falar a respeito da profundidade entre 5,20 metros e também a sua extensão, que era o grande desafio em poder passar mais de 18 metros de largura. E aparentemente parece que 18 metros de largura não é tão distante assim, e 5,20 metros ou quase 6 metros não é tão fundo assim. Talvez não seja para poucas pessoas, mas quando falamos aí de aproximadamente 2 milhões de pessoas para poder fazer esta travessia, o desafio realmente é um desafio muito grande, levando em consideração as mulheres, as crianças, pessoas idosas, animais e por aí vai, pessoas enfermas e toda a aparelhagem do acampamento, que assim eles já estavam há 40 anos, peregrinando. Então era um desafio também muito grande para eles. Mas não vamos abordar aqui as características em si do Jordão, mas vamos tentar extrair algumas lições que este capítulo nos traz. Embora o Senhor tenha desejo de exaltar Josué ali como líder, nós vamos trabalhar ao menos 3 características sobre este capítulo que lemos aqui. Mas antes quero fazer uma breve introdução, dizendo que o Jordão era o limite entre a adversidade e a conquista. O Jordão era então a adversidade, o limite da adversidade e a conquista. A travessia ela foi no período do ano mais difícil, aonde as chuvas, aonde a enchente do rio transbordavam em suas margens, como diz ali no versos 15 e 16, tornando então muito difícil esta travessia. Mas devemos entender e confiar, à luz deste texto, que Deus não se engana. Amém? Podemos repetir juntos? Deus não se engana. O Senhor então escolhe Josué para esta importante missão de conduzir o povo até Canaã, a cidade da promessa. As dificuldades também seriam inúmeras, mas assim como Josué, o povo precisava aprender a confiar nas promessas de Deus. Amém? Assim como Josué, o povo precisava aprender a confiar nas promessas de Deus. E esta confiança nas promessas de Deus traria então a manifestação real daquilo que o Senhor tinha falado.
Avançando, um dos maiores desafios que a liderança e os líderes enfrentam é substituírem a si mesmos. Um dos maiores desafios que os líderes enfrentam é o de substituírem a si mesmos. Acaba entrando em um certo conflito, acaba entrando em um certo receio. Será que vai fluir? Será que vai acontecer da maneira com que esperamos? Será que vamos conseguir chegar então ao destino? Esse também era o receio por parte dos líderes da época, mas Moisés fez um sucessor. Moisés, ele investiu em um ajudante que pôde acompanhar ele uma boa parte de sua vida, e ele toma uma excelente decisão na escolha de Josué. Posteriormente, Deus, ele então sacramenta, bate o martelo, vamos assim dizer, oficializando a sucessão de Moisés, colocando Josué como o líder para aquele momento. E era um momento de muitas incertezas, muitos desafios. Na vida, trazendo para os dias de hoje, em nossa vida nós precisamos ter alguns Moisés como referenciais. E eu pergunto nesta noite para você: quem é o seu Moisés? Você tem algum Moisés em que você possa aprender aos pés dele? Você tem algum Moisés em que você possa ter uma referência, aonde você é lapidado, como nós falamos hoje de manhã aqui na escola dominical, forjado, Você tem algum Moisés? Pastor, eu não tenho um Moisés, mas é preciso ter. É preciso ter um tutor, um orientador. Quando nós vamos fazer o TCC, tem ali o orientador, e você segue ali algumas orientações, e com aquelas orientações você consegue concluir a sua tese. Durante a vida também nós precisamos desses referenciais. Pastor, eu já tenho então o Moisés. Amém, glória a Deus. E quem é o seu Josué? Também precisamos ter os nossos Josués, em nossa vida. Graças a Deus que aqui na igreja nós temos um, irmão Josué, Brincadeira à parte, mas o Josué é a figura do líder. E Moisés é a figura daquele professor, orientador, daquele tutor que nos aconselha durante a nossa trajetória. Precisamos entender que nós somos parte do trabalho contínuo de Deus para vencer os desafios e revelar Deus através da nossa vida para com as pessoas. Amém? Precisamos entender que nós somos parte do trabalho contínuo de Deus aqui na terra. Você pode repetir comigo, por gentileza? Eu faço parte do trabalho contínuo de Deus na terra. E a sua missão e a minha missão então é revelar ou deixar a refletir este brilho de Deus, esta graça de Deus que em nós habita para com as pessoas. Característica então do texto. Passando este momento da introdução, eu quero apresentar a primeira característica. Josué capítulo 3, verso 5. Acompanhe aí na sua Bíblia Sagrada, em nome de Jesus. A primeira característica que o próprio Deus coloca sobre a liderança de Josué para que ele possa externar ao povo,
para vencer a travessia do Jordão é a santidade. Note bem que eu falei no início aqui da mensagem que tem outras características a respeito da exaltação da liderança de Josué, mas não vamos abordar aqui. Quero trazer 3 características fora esta. Então a primeira é a santidade. Josué 3,5 diz: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Nós precisamos, como Igreja Batista Independente Oficinas, de explorar esta temática diariamente sobre a nossa vida, porque não é mais a maneira que eu quero viver, mas é a maneira com que as Escrituras sinalizam que eu devo viver. Nós não podemos entrar na mesma linha de conexão e comportamental, da sociedade sem Deus. Então a estratégia que Josué traz aqui não é uma estratégia humana, embora podemos explorar as nossas qualidades e os nossos dotes naturais, mas nós que colocamos a nossa fé em Jesus Cristo de Nazaré, precisamos lutar com as ferramentas espirituais, porque senão de que maneira é distinguido aquele que serve a Cristo e o que não serve, aquele que é fiel às Escrituras e o que não é, entre o trigo e o joio, entre o sal pelo seu sabor ou ele ser insípido. Santidade deve ser um tema explorado para nós, Igreja Batista Independente Oficinas, para iniciarmos este janeiro profético. Porque tem áreas da nossa vida que nós não conseguiremos vencer com estratégias humanas. Mas o primeiro passo que já sinalizamos aqui, que devemos explorar para ter vitória na nossa vida, é santidade. Efésios 4:24 diz: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Precisamos nos revestir deste novo homem, desta natureza que foi criada em nós pela ação do Espírito Santo de Deus. Porque quando nos entregamos a Cristo, nosso espírito ele foi vivificado, e nós passamos a ser o templo do Espírito de Deus. Primeira Tessalonicenses 3:3 diz: para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Ainda podemos citar 1 Pedro 1,16: porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E aqui eu abri um parênteses, para colocar: precisamos buscar esta santidade no nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar, no relacionamento com as pessoas, no relacionamento no trabalho. Precisamos explorar esta temática como preparação para este janeiro profético. Amém? 1 Pedro 1,15: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também
santos em toda a vossa maneira de viver. Podemos repetir juntos? Senhor Jesus, me ajuda a explorar esta temática da santidade no meu convívio. E para terminar este primeiro item, Tessalonicenses 3:13 diz: para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então, a primeira característica que eu consigo extrair deste capítulo 3 de Josué é a santidade. Viram que não era questão de aprender a nadar? Viram que não era questão de derrubar árvores e fazer uma jangada? Viram que não era nenhuma engenharia para construir pontes? Mas a primeira característica que encontramos aqui, o que é? Santidade. Ué, mas o que tem a ver santidade em travessia de 18, 19 metros de largura, 5 a 6 metros de fundura? Lembra que eu falei no início? Lutar com as estratégias de Deus. Segunda característica, a fé. No versículo 14, nós encontramos ali, né? Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, olha lá, quando eles desmontam o acampamento, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. Então, eles recebem a orientação, têm a santificação, e logo já, no dia seguinte, eles desmontam o acampamento, colocando em prática aquilo que eles tinham ouvido de Josué. Principalmente este ano que nós estamos terminando, de 2020, é um ano em que devemos colocar na balança e ter um aprendizado com tudo aquilo que passamos. E este aprendizado também nos traz uma conscientização de como está a nossa fé nas Escrituras Sagradas. Precisamos acreditar naquilo que está escrito. O problema maior é que nós temos uma vontade, e se não nos policiarmos, nós servimos a Deus, até mesmo esse que nós professamos, dentro de uma certa conveniência. Eu sirvo a Cristo desde que eu não seja incomodado. Eu sirvo a Cristo desde que faça isso para mim. Eu sirvo a Cristo se tiver um melzinho na boca. Eu sirvo, estão entendendo? Eu sirvo a Cristo, mas você coloca sempre as suas condições. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, não é a nossa condição como prioritária, mas é a condição que o Senhor coloca na sua palavra como prioritária. E se nós nos curvarmos diante de princípios estabelecidos nas Escrituras Sagradas, nós começaremos a romper os jordões da nossa vida. Começaremos a romper então esses obstáculos que muitas vezes nos limitam de vivenciarmos a plenitude de Deus em todas as áreas da nossa vida. Tiago, capítulo 1, verso 6, no telão. Eu acho que nós conseguimos ler todos juntos. Tiago, capítulo 1, verso 6. Pastor, mas eu não posso ter o meu gosto? Sem dúvida. Tu não vai chegar na sorveteria
e perguntar para Deus qual sorvete que tu deve comprar. Estão entendendo? Tu não vai chegar numa loja de roupa e perguntar para Deus qual cor que você deve comprar. Não é nessas questões, mas são nas questões de caráter, nas questões que envolvem mudança de comportamento, nas questões que envolvem família, mudança de emprego, mudança de cidade. Estão entendendo? Aonde a sua vida ela tem uma transformação por esta atitude. Nós precisamos nos curvar e dar ouvido um pouco mais nas Escrituras Sagradas. Tiago, capítulo 1, verso 6. Podemos ler todos juntos, por gentileza? Peça, porém, com fé. Isso. Podemos ler só ali a segunda parte, porque o que duvida, tá? Vamos ler ali todos juntos, bem forte. Porque o que duvida é semelhante a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra. Entenderam? Quando eles recebem a orientação, eles aplicam a fé. Eles desmontam o acampamento. O sacerdote passa por eles e eles começam a organizar-se dentro daquela distância que Josué tinha falado, 900 metros, para que eles tivessem a plena visão por onde a arca iria estar passando e eles estariam indo atrás. Eles colocaram a fé em ação. A fé não é pensamento positivo. A fé não é uma esperança. A fé não é uma alegria ou uma motivação que você acorda legalzinho. Mas a fé independe de sentimentos. A fé independe daquilo que eu sinto e daquilo que eu vejo e das circunstâncias à minha volta. A fé é na palavra de Deus, em cima daquilo que está escrito. Amém? E se nós aplicamos a fé naquilo que está escrito, nós estamos nas fileiras daqueles que passarão o Jordão. 1 Pedro 1,9 diz: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. E o fim da nossa fé vai trazer o quê? A salvação das nossas almas. Precisamos crer nisso, meus amados, em nome de Jesus. E por fim, a primeira característica, santidade. A segunda, estão comigo? Qual que é a segunda? Fé. E a terceira, exaltação só para Deus. 3 características nesse capítulo 3, que fica muito forte ali, tirando, aquela primeira que eu disse, o desejo do Senhor em exaltar a liderança de Josué. Exaltação só para Deus. Versos 9 e 10. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Ele não fala, olha, venham ouvir as minhas palavras, venham ouvir aqui os meus ensinamentos. Não, venham ouvir aqui aquilo que Deus está falando. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, hititas, heveus, fariseus, girgazeus, amorreus,
e jebuseus. Homens valentes, cidades fortificadas, mas que seriam destruídas mediante ao quê? Santidade, fé e exaltação só para Deus. Estão entendendo? Olha a preparação para o janeiro profético aí. Santidade, fé e exaltação só para Deus. Precisamos escutar as orientações de Deus, principalmente nesse período de 2021 que se iniciará. Economistas sinalizam que os primeiros 6 meses ainda serão muito difíceis. E os próximos 6 meses de 2021, a economia possivelmente vai crescer em torno aí de 3,7, 3,8 no caso do PIB. Mas nós não dependemos de previsões humanas. Nós dependemos daquilo que está escrito. E o que a Bíblia diz? Nem só de pão viverá, mas de toda. Precisamos nos alimentar mais do que nunca. A partir de hoje, a nossa alma com a palavra de Deus. Filipenses 2,9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, aonde nós não conseguimos atuar através da santidade, através da fé e através da exaltação ao Senhor, Ele pode nos socorrer. Porque dele, consegue completar? Porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 36. A minha vida é dele. Tudo que tenho, se tenho. Tudo que possuo, se possuo. Pertence e vem dele. Glória a ele. Se eu canto, glória a ele. Se eu prego, glória a ele. Liderança de departamentos, glória a ele. Tudo para ele. Exaltação a ele. E aí então nós começamos a avançar e a vencer a trajetória do Jordão. Podemos ficar em pé, por gentileza? Eu quero concluir a mensagem pedindo a você que está desejoso de vivenciar um ano diferente, desejoso e desejosa de vivenciar os projetos de Deus na sua vida, desejoso, desejosa em restabelecer a alegria de Deus na sua vida. A receita está aí. A receita, ela está dada. Santidade, fé e exaltação só a Deus. E ali você vai começar a ver os movimentos. Acampamento sendo desfeito, sacerdote passando, chegando próximo ao Rio Jordão, as águas parando e você passando em terra seca. Amém? Com esses princípios, vamos avançar, rompendo o Jordão, que simboliza as nossas adversidades, que limita a nossa vida intensa com Deus, que nos limita nossas conquistas, que limitam o exercício do nosso potencial.
precisamos então colocar em prática. E eu quero orar por você. Aí mesmo onde você está, apenas coloque a mão em seu peito. Não é doutrina, apenas um simbolismo, para que você esteja, nesse instante, colocando em ordem a sua vida, a sua casa, dizendo para o Senhor: Senhor, acrescenta, aumenta a minha fé. Dizendo para o Senhor: Senhor, eu te reconheço como aquele que tem toda a honra, toda a glória, porque só Tu podes agir na minha vida. E você vai começar a vivenciar os milagres de Deus sobre a tua vida. Esse Jordão vai se abrir, as águas vão parar, e você vai passar em terra seca, em nome de Jesus. Porque você não vai lutar com as tuas ferramentas e com as tuas forças, mas você vai lutar com as ferramentas espirituais, e Deus vai agir de uma maneira sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. Paizinho querido, nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa, neste templo, que é chamado, Senhor, casa de oração, Pai, consagrada para buscar a Tua face, Deus. E neste período em que estamos encerrando este ano, Senhor, o último culto deste ano, meu Deus, nós estamos preparando o nosso coração, Pai, para este mês de janeiro, janeiro profético, aonde sim, Senhor, estaremos já, Senhor, caminhando, Senhor, vencido o Jordão, e nos apropriando, Senhor, das Tuas promessas, nos apropriando, Senhor, da Tua palavra, nos apropriando, Senhor, do sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, Pai. E nesse instante eu quero colocar diante de Ti, Senhor, cada uma das Tuas ovelhinhas aqui, Pai. Elas Te pertencem, elas são Tuas. O Senhor comprou cada uma delas com sangue vertido na cruz do Calvário, e nenhuma entidade, nenhum movimento, Senhor, humano, Pai, meu Deus, tem um poder maior do que o sangue de Jesus. Por isso, Pai, nesta noite, fortalece as Tuas ovelhinhas, Pai. Abraça os Teus filhos e as Tuas filhas. Sopra sobre eles, ó Pai, uma fé inabalável na Tua palavra, na Tua pessoa, porque Tu és real, o Senhor está vivo. Jesus, o Senhor ressuscitou, ó Pai. E nós queremos sim rogar a Ti, Pai, a Tua intervenção, rogar a Ti, Pai, o Teu milagre, rogar a Ti, Pai, o sobrenatural de Deus sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Questões familiares, questões, ó Pai, de trabalho, questões, ó Pai, enfim, inúmeras, que só Tu sabes, ó Pai. Entra com providência, meu Deus, e realiza o sobrenatural do Senhor sobre a vida dos Teus filhos e filhas, para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Graças a Deus. Podemos dar o nosso brado de vitória, nosso lema, né? Podemos juntos, para estar encerrando então o nosso culto. 2021, tempo de batalha e tempo de conquista. Amém? Amém. Vamos lá? Tempo de batalha e tempo de conquista. Uma vez mais. Tempo de batalha e tempo de conquista. Amém. Graças a Deus.